Quanto menos você se importa, mais eles te perseguem. Quanto mais frio você fica, mais quente fica a curiosidade deles. Essa é a verdade distorcida que ninguém quer admitir. Quando você finalmente para de se importar, é aí que eles começam a enlouquecer. É como gravidade reversa. Você puxou e puxou, tentando mantê-los por perto, mas no momento em que você soltou, eles começaram a flutuar de volta, em pânico, girando, lutando pela sua atenção. Bem-vindo à verdadeira psicologia do distanciamento. Se você já se perguntou, devo agir como se não me importasse? Sim, meu amigo, faça isso. Funciona rápido e funciona bem, especialmente quando você está lidando com pessoas que se alimentam da sua reação. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é uma chama em uma sala fria. Eles têm aquecido as mãos no seu fogo há meses, talvez até anos. Mas, em vez de cuidar de você, eles presumiram que você sempre estaria aceso. Eles tiraram o casaco, ficaram confortáveis e começaram a usar o seu calor como se fosse algo que lhes era devido. E um dia, você simplesmente fica em silêncio, sem mais calor, sem mais brilho, apenas quietude, silêncio. Agora elas estão tremendo em um espaço que nunca se preocuparam em proteger. É nesse momento que elas percebem, não quando você falou, mas quando você parou. Veja bem, nos venderam uma mentira, que se importar mais faz com que elas fiquem, que perseguir com mais força as reconquista, que reagir significa que você ainda tem uma chance. Deixe-me quebrar esse mito para você, agora mesmo. A pessoa que ganha não é aquela que grita, chora ou explica. É aquela que fica em silêncio, sorri e observa à distância. Porque nada confunde mais um manipulador do que alguém que costumava implorar e, de repente, não se importa mais. Alguns de vocês estão aí dando performances dignas do Oscar, pensando demais em cada mensagem, partindo o próprio coração, tentando parecer indiferentes, enquanto secretamente estão queimando por dentro. Mas aqui está a reviravolta. O verdadeiro distanciamento não significa agir como se você não se importasse. Significa realmente não se importar. Não é uma fantasia, não é um truque, é uma mentalidade. E quando você vive com essa mentalidade, tudo muda. As pessoas podem sentir quando sua energia muda. Elas sabem quando os holofotes se afastam delas. É como um Wi-Fi emocional. Elas podem sentir quando você se desconecta. Você não precisa se explicar, não precisa postar histórias enigmáticas, não precisa jogar sombra. Seu silêncio, sua calma, sua paz. Isso grita mais alto do que qualquer legenda jamais poderia. A questão é a seguinte, meus amigos. Eles não sentem sua falta. Eles sentem falta do controle sobre você. Eles não se arrependem do que fizeram. Eles se arrependem de que isso não te abalou. E no momento em que você começa a agir como se não se importasse, isso desperta a insegurança mais profunda deles, de que talvez, apenas talvez, eles não fossem tão importantes para você. Afinal, haja como se não se importasse, e de repente, eles se importarão mais do que nunca. Eles vão verificar seu status, assistir suas histórias, conversar com amigos em comum e até tentar te provocar com postagens, porque o silêncio é um espelho. E quando você para de reagir, eles são forçados a olhar para o próprio reflexo. E é aí, meus amigos, que começa o pânico. Não se trata de ser insensível. Trata-se de ter coração, mas dá-lo às pessoas certas. Trata-se de proteger sua paz, como um cofre trancado. É sobre crescer sem drama, amar sem apego e partir sem barulho. Porque quando você para de derramar nos copos errados, sua vida começa a transbordar. Então, lembre-se disso. Você não deve conclusões, explicações ou desempenho. Você deve paz a si mesmo. E a paz não é barulhenta. É silenciosa, forte e inesquecível. Sua afirmação para hoje é simples.
Eu não persigo. Digite nos comentários. Se você está recuperando seu poder emocional, mostre ao algoritmo, mostre ao mundo e, o mais importante, mostre a si mesmo agora. Clique no botão curtir. Clique, inscreva-se e fique comigo. Estamos apenas começando. Número 1. Eles consideravam seu carinho como algo garantido. Agora, retire-o como se fosse poder. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é parar de aparecer. Porque quando você para de aparecer para as pessoas que só notavam você quando precisavam, elas começam a entrar em pânico. Esse é o paradoxo. Essa é a reviravolta. Seu carinho nunca foi apenas carinho, era moeda de troca, e por muito tempo eles estavam lucrando com isso como se não tivesse custo algum. Você deu seu tempo, sua atenção, sua paciência, sua presença de graça. Você deu suas reações, seus contatos, suas mensagens perguntando se estavam bem, mesmo depois que eles sumiram, ignoraram você ou te deixaram na mão. Mas aqui está a dura verdade, meu amigo. Eles nunca tiveram medo de perder você. Eles tinham medo de perder o acesso a você. Eles não estavam honrando sua presença. Eles eram apenas viciados no poder de poder ignorá-la. E é aí que o jogo vira. Imagina ser um farol, forte, brilhante, sempre aceso, através de todas as tempestades, através de todas as noites. Você permaneceu aceso. Você se tornou o guia, a rede de segurança, o lar emocional. Mas eles não estavam atracando o navio deles. Eles estavam apenas passando e acenando quando lhes convinha. E um dia, sem aviso, você apaga a luz, não por rancor, mas por respeito próprio. Agora o mar parece diferente. Agora o silêncio fica mais alto. Agora eles percebem que precisavam daquela luz mais do que jamais admitiram. É isso que acontece quando você age como se não se importasse. É isso que acontece quando você recupera sua energia. Você não precisa bater a porta, basta parar de mantê-la aberta e, de repente, as mesmas pessoas que agiam como se sua atenção não significasse nada são as que se sentem perdidas sem ela. E você pode perguntar: mas isso não é cruel? Isso não me torna igual a eles? Não, e aqui está o motivo. Você não está fazendo isso para manipular. Você está fazendo isso para sobreviver. Há uma diferença entre vingança silenciosa e afastamento sagrado. Você não está jogando. Você está recuperando seu valor. E se eles confundirem sua paz com punição, isso só significa que eles nunca ouviram sua dor. Em primeiro lugar, eles dirão: você mudou. Sim, você mudou. Você passou de dar demais para observar, de perseguir para escolher, de explicar seu valor para incorporá-lo. E é difícil, não é? Naquele momento, você percebe que era você quem mantinha tudo junto, que seu esforço era a cola, que sua consistência era o ritmo ao qual eles dançavam. Mas agora que você deu um passo atrás, eles não sabem mais os passos. Agora estão fora de sincronia, fora de contato, fora de acesso. Essa parte, o desapego, não é glamourosa, não é barulhenta, é solitária. Sua mente vai te pregar peças. E se eles voltarem? E se eu cometi um erro? E se eles realmente se importavam? Mas escute com atenção. Se eles se importavam, não precisariam da sua retirada para perceber isso. Não precisariam da sua ausência para medir o seu valor. A verdade é que as pessoas percebem muito rápido quando você para de reagir, porque o silêncio é desconfortável para aqueles que eram viciados no seu barulho. De repente, não há mais nada contra o que lutar. Nenhuma discussão, nenhum pedido de desculpas, nenhuma atuação. E isso deixa eles com a única coisa que nunca quiseram enfrentar. E eu sei que você se importava profundamente. Você queria consertar as coisas, conversar, explicar seu lado. Você queria que eles finalmente entendessem.
Mas a verdade é esta: bomba. Se eles não entenderam seu silêncio, eles também nunca ouviram suas palavras. Você não precisa explicar a paz para alguém que se alimenta do caos. E você não precisa justificar seu distanciamento para alguém que considerava sua presença algo garantido. Seu trabalho agora não é convencê-los, é se purificar, se livrar da ilusão de que você precisava continuar provando seu valor para ser amado. Você não precisa. Você nunca precisou. No momento em que você para de distribuir seu carinho como se fossem cupons, eles começam a perceber que ele nunca foi barato. Era raro, era poderoso, era divino. E agora você recupera esse poder. Você para de ser o fornecedor emocional do vício do ego de outra pessoa. Você para de ser o cuidador de uma conexão que só alimentava eles. Você para de ser a luz em um espaço que nunca se preocupou em mantê-lo aquecido. Você não está errado por se afastar. Você não é mau por ficar em silêncio. Você não é insensível por seguir em frente sem drama. Você é sábio, você é forte e você finalmente está vendo que o amor que você estava dando é o amor que você precisava dar a si mesmo. Então, deixe-os ficarem nesse silêncio. Deixe-os se perguntar por que a sala parece mais fria. Deixe-os sentir falta do calor que tratavam como ruído de fundo, porque você não pode desrespeitar o carinho de alguém e ainda esperar ter acesso à alma dessa pessoa. Não é mais assim que as coisas funcionam. O farol não segue os navios. Ele permanece de pé. Ele não se apaga por ninguém, a menos que o oceano prove que vale a pena. Então, aqui está a sua verdade hoje. Você não os perdeu. Você perdeu uma versão de si mesmo que achava que precisava conquistar o amor se esforçando demais. E agora você está livre. Seu novo poder não está em se importar menos, está em se importar de forma mais inteligente. Está em escolher quando, onde e para quem sua luz brilha. Você não precisa implorar para ser visto. Você é a visibilidade. Então, digite isso nos comentários. Se você não quer mais implorar por atenção, se está pronto para recuperar sua energia e se está pronto para se levantar em silêncio. Eu não persigo. Escreva. Mostre-se. Mostre para quem achava que tinha te destruído. Mostre para o algoritmo. E mais do que tudo, mostre a nova versão de você que está por vir. Porque agora que você recuperou sua energia, a história está prestes a mudar. Fique comigo. O que vem a seguir vai abalar o chão em que eles pisavam. Número 2. O distanciamento não é frieza, é clareza. Eles vão te chamar de insensível no momento em que você parar de dar acesso a um coração que eles nunca mereceram. É isso que acontece, não é? No segundo em que você para de reagir, para de se importar abertamente, para de aparecer como uma ambulância emocional pessoal. Toda vez que eles ferem o ego, eles te chamam de frio, mas nunca te chamaram de caloroso quando você estava dando tudo de si. Eles nunca agradeceram pela paciência, pelo excesso de reflexão, pelas noites sem dormir que você dedicou, tentando entender alguém que nem sequer tentou entender você. Então, vamos acabar com essa mentira agora mesmo. O distanciamento não é frieza, é clareza. É o momento em que a névoa se dissipa e você finalmente vê a conexão como ela realmente era, não como você a romantizou em sua mente. Você começa a perceber os padrões. Você começa a identificar a manipulação. Você começa a entender que não estava louco. Você estava apenas sendo manipulado por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E agora, você não se abala quando eles postam. Você não persegue cada migalha de pão como se fosse uma tábua de salvação. Você não morde a isca. Você não precisa. Porque o momento em que você começou a agir como se não se importasse, foi exatamente o momento em que você começou a se curar. Imagine que suas emoções eram um colar emaranhado, com nós, puxões e laços, causados pela confusão,
desculpas e autoflagelação. O distanciamento é como desatar lentamente esse colar, puxando-o gentilmente, fio por fio, até que ele fique limpo, reto e desembaraçado. Isso é clareza, não é amargura, é sobriedade emocional. E sim, é difícil, porque tem aquela vozinha dentro de você, talvez desde a infância, talvez desde seu último relacionamento tóxico, que diz: se eu não me importo, isso significa que sou má? Não, meu amigo. Significa que você finalmente parou de sacrificar sua paz só para parecer educado. Você passou muito tempo ensinando as pessoas a te maltratar, recompensando-as com acesso toda vez que elas te davam o mínimo necessário. E agora, elas estão confusas. Por quê? Porque você não está mais desempenhando esse papel. As pessoas vão te chamar de frio quando não conseguirem se aquecer com a sua luz. Elas vão dizer: você mudou quando parou de deixar que elas te tratassem como um capacho emocional. Mas isso não é culpa sua, é culpa delas. Você não ficou frio, você ficou claro. Clareza não é estar acima das emoções, é escolher quais delas podem ficar. É ser o segurança da sua própria paz e dizer à toxicidade que ela não está mais na lista de convidados. Você não está reprimindo seus sentimentos, está elevando seus padrões. Há uma enorme diferença. E é isso que os assusta. Porque quando você estava emocionalmente ligado, era previsível. Quando se importava demais, era programável. Mas agora, eles não sabem qual versão de você vão receber, porque você não está mais reagindo em quê? Dizem que o silêncio é ouro, mas no seu caso é platina. É a atualização. É a prova silenciosa de que você finalmente assumiu seu poder, que você não discute mais com pessoas comprometidas em te entender mal, que você parou de provar seu valor para pessoas que nunca souberam como valorizá-lo. Você não é frio, você é focado. Você não é amargo, você é melhor. Você não é insensível, você só cansou de dar seu coração para pessoas que só o usavam como vantagem. E aqui está a bela reviravolta. O distanciamento não é o fim do amor, é o começo do amor verdadeiro, porque só quando você se distanciar da necessidade de amor das pessoas erradas é que você finalmente terá espaço para dar amor a si mesmo e recebê-lo daqueles que realmente o merecem. Eles queriam você emocional porque isso tornava você fácil de prever. Mas agora que você ficou calmo, agora que suas águas não mais se agitam a cada movimento deles, eles estão perdidos em sua calma, afogando-se no silêncio, com medo do espaço que antes imploravam. Você não precisa explicar essa evolução para ninguém. Você não precisa justificar seu silêncio. Você não precisa convencê-los de que está se curando. Deixe sua paz ser a prova. Deixe sua falta de reação ser o trovão. Deixe seu distanciamento falar por você, porque distanciamento não significa que você não sente. Significa que você aprendeu a sentir sem cair. Significa que você ensinou à sua alma que nem toda tempestade vale a pena enfrentar. Então, aqui está o seu lembrete. Aqui e agora. Você não é frio. Você é claro. E se eles não conseguem lidar com a sua clareza, eles também nunca foram feitos para lidar com o seu amor. Digite isso nos comentários. Se você cansou de explicar sua paz para pessoas que nunca mereceram sua presença, eu escolho a clareza. Escreva isso para mostrar a si mesmo. Mostre sua força. Mostre a eles que você evoluiu. E continue observando, porque o que vem a seguir não é silêncio, é a sua ascensão. Número 3. Eles esperavam sua reação. Então seu silêncio soa como um trovão. O som mais alto que eles ouvirão é o silêncio de alguém que finalmente parou de se importar. Eles estavam esperando por isso. Não era a cena, a explosão, o colapso emocional que confirmaria a importância deles na sua vida?
Eles esperavam as mensagens tarde da noite, as notas de voz cheias de dor, as tentativas desesperadas de dar sentido a tudo isso. Eles estavam prontos para se deleitar com o drama, para se alimentar da sua confusão, da sua dor, da sua necessidade de encerramento, porque era isso que eles estavam acostumados. Essa era a dinâmica. Eles provocam, você reage, eles desaparecem, você persegue, eles decepcionam, você perdoa. E esse ciclo fazia com que eles se sentissem poderosos, até você ficar em silêncio, sem resposta, sem confronto, sem demonstração emocional, apenas quietude. Essa foi a primeira coisa que os abalou, a percepção de que você não estava mais desempenhando seu papel, que o roteiro que eles usaram centenas de vezes, de repente, não funcionava mais. É como tentar acender uma fogueira com fósforos molhados. Estalo, estalo, estalo. Mas nada queima. Você, que antes explodia de emoção, agora está calmo. Você, que antes implorava para ser ouvido, agora está em silêncio. E esse silêncio não é tranquilo para eles, é assustador. Imagine que eles estão em um quarto escuro onde antes controlavam a luz. Bastava um olhar, uma mensagem, uma migalha de pão para acender sua chama. Mas agora, eles estão tateando, procurando por interruptores que não existem mais. Você desconectou a conexão. Você não é mais um fio elétrico. Eles podem dar um choque para chamar atenção. E é aí que eles percebem, não em volume, mas em peso. O silêncio se torna mais pesado do que qualquer discussão. Torna-se um trovão em seus ouvidos. Cada segundo que você não responde é um segundo. A ilusão de controle deles desmorona. Eles não entendem isso. Por que você não reagiu? Por que você não está com raiva? Por que você simplesmente se foi? Por que, meu amigo? Você evoluiu. Você passou de provar seu valor para protegê-lo. Você parou de entregar suas emoções para pessoas que só as queriam quando serviam ao ego delas. Elas achavam que sua reação definia seu carinho, mas isso nunca foi verdade. Agora você percebeu que nem todo insulto merece uma resposta e nem toda traição merece um colapso. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é não dizer nada. Elas vão postar histórias, vão assistir às suas. De repente, vão curtir suas fotos, mandar mensagens com uma falsidade casual, tentar te atrair de novo, porque o silêncio cria um vácuo. E nesse vácuo, eles começam a ouvir a verdade que nunca quiseram encarar. Eles perderam você, não porque você gritou, não porque você discutiu, mas porque você parou de forma silenciosa, intencional e completa. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que os deixa loucos, porque não era a sua voz que lhes dava conforto. Foi a sua disponibilidade, a sua energia, a sua disposição para se envolver. E agora que você retirou tudo isso, eles ficaram com seu próprio eco, uma percepção oca e assustadora de que você não se importa mais como antes, que a sua calma não é confusão, é conclusão, que o seu silêncio não é tristeza, é força. Claro, não é fácil. Tem uma parte de você que quer falar, defender, fazê-los entender. Mas entenda isso. Se eles precisavam do seu silêncio para finalmente prestarem atenção, eles nunca mereceram a sua voz. Você não deve a eles mais nenhum momento da sua presença. Você não precisa explicar a paz para alguém que escolheu o caos. Você não é fraco por ficar em silêncio. Você é sábio. Você não é insensível por se afastar. Você está se curando. Você não escolheu o silêncio para ser cruel. Você o escolheu porque finalmente percebeu que o verdadeiro poder não grita. Ele permanece imóvel, e a quietude fala mais alto do que qualquer coisa que você poderia dizer. Deixe que eles sintam isso. Deixe-os vagar pelo silêncio que criaram. Deixe-os procurar por uma reação que nunca terão, porque seu silêncio agora é o espelho do comportamento deles. E nesse reflexo, eles verão o custo de subestimá-lo.
Então, digite isso nos comentários para selar isso em sua alma. Meu silêncio é um trovão. Deixe-o ressoar. Deixe-o ecoar. Deixe-o mostrar ao mundo que você não precisa levantar a voz para elevar seu padrão. E fique comigo, porque o que vem a seguir vai abalar o chão do qual eles achavam que você nunca sairia. Número 4. A distância não é vazia. Ela é pesada. Às vezes, a sala mais barulhenta é aquela em que você não está mais. Eles achavam que distância significava silêncio, que quando você parasse de ligar, parasse de mandar mensagens, parasse de aparecer com todo o seu calor, seria apenas um espaço, uma pausa, algo em que eles poderiam um dia voltar, como se nada tivesse acontecido. Mas o que eles não entenderam é que a distância não é vazia, é pesada. Ela carrega peso, gravidade emocional, um silêncio tão denso que pressiona a alma. E agora, eles sentem isso. Cada centímetro disso, o frio onde antes havia seu calor, a ausência que ecoa mais alto do que qualquer discussão, jamais poderia. Eles estão sentados com a lembrança de você tentando fingir que isso não os assombra, mas assombra. Você não apenas se afastou, você deixou o ar diferente. Você não bateu a porta, você apenas parou de ficar nela. E agora, cada corredor parece assombrado com o que eles não disseram, o que não fizeram, o que deram como certo enquanto você ainda estava ao alcance deles. Veja, quando você se importa, sua presença é um presente que eles deixam de notar. Mas, no momento em que você a remove, ela se torna uma maldição que eles não conseguem esquecer, porque as pessoas não sentem o seu valor quando você o derrama abundantemente. Elas sentem quando você o desliga, e sentem agora pela manhã, quando pegam o telefone e não há nenhuma mensagem. À noite, quando o silêncio se prolonga e sua voz não preenche mais o espaço vazio, elas sentem o peso da sua distância. Da mesma forma, um cômodo muda quando uma vela se apaga, não com barulho, mas com o colapso silencioso da luz. E talvez agora você esteja se perguntando: será que elas se importam? Você quer acreditar que elas não foram afetadas, que seguiram em frente como se você nunca tivesse importado. Mas não se deixe enganar pela aparência, pelas piadas, pelas selfies, pelos jogos nas redes sociais. Isso é superficial, um show, um disfarce. A reação real está acontecendo nos bastidores, no silêncio, na hesitação repentina antes de postar. Nos olhos deles, quando seu nome aparece em uma conversa. Na maneira como eles revivem seus últimos momentos juntos como um loop do qual não conseguem escapar. Porque a verdade é essa, meu amigo. Eles não esperavam que você ficasse em silêncio. Eles não achavam que você teria força para se manter firme. Eles achavam que você ficaria, mesmo sendo ignorado, que continuaria dando, mesmo quando não fosse retribuído. Mas você os chocou. Você fez a única coisa para a qual eles nunca estavam preparados. Você não implorou. Você simplesmente desapareceu. E é isso que torna a distância tão pesada. Não é só o fato de você ter ido embora, é que eles sabem que a culpa é deles. Que afastaram alguém que teria feito qualquer coisa por eles, que esgotaram o poço e agora estão chocados. Não tem mais água. Seu silêncio não é mais uma reação, é um reflexo das escolhas deles, do egoísmo deles, de tudo que eles não fizeram quando tiveram a chance. Então agora eles carregam esse peso, não em culpa. Eles ainda não estão prontos para admitir a culpa, mas em desconforto, inquietação, aquela sensação incômoda de que algo está faltando. Mas eles não conseguem tocar, não conseguem controlar, não conseguem consertar, porque você não está dando a eles a chance, e é isso que os deixa loucos. Você pode ficar tentado a voltar atrás, suavizar, explicar, mas não faça isso. Eles precisam sentir isso. É assim que a lição é aprendida. É aí que começa a transformação deles, se é que vai acontecer.
Não quando você diz a eles o que perderam, mas quando sentem o vazio que sua energia costumava preencher. E não se engane, era energia, energia pura, constante, linda. Você não apareceu apenas na vida deles, você manteve partes dela unidas. E agora que você se afastou, tudo está um pouco menos estável, um pouco menos vivo. Distância não é fugir, é um limite. É uma linha traçada na areia que diz: você não terá acesso a mim a menos que saiba como me valorizar. E se eles não estiverem dispostos a aprender isso, então deixe-os sentados na quietude, deixe-os tropeçar no silêncio. Deixe-os sentir falta do que pensavam que sempre estaria lá. Você não é frio por se afastar. Você não é cruel por desaparecer. Você é disciplinado. Você se respeita. Você está acordado. E quanto mais distância você cria, mais clara fica a verdade. Não só para eles, mas para você também. Então, escreva isso nos comentários. Se você cansou de diminuir sua luz só para ficar perto de pessoas que a ofuscam, minha distância tem peso. Deixe que ela seja seu escudo. Deixe que ela seja sua espada. Deixe que ela lembre ao mundo e a você mesmo que sua ausência não é nada. É tudo o que eles nunca valorizaram. Agora, ecoando no silêncio que eles criaram. E ainda não acabamos. Fique comigo. O que vem a seguir será a parte que eles nunca imaginaram. Número 5. Quando você se distancia, eles começam a agir para chamar sua atenção. No momento em que você para de observar, eles começam a agir. É louco, não é? Você passou meses ou talvez até anos tentando ganhar a atenção, o carinho e o tempo deles. Você foi consistente, disponível, presente e, mesmo assim, eles trataram sua lealdade como ruído de fundo. Você postou algo profundo. Eles mal olharam. Você abriu seu coração. Eles deram de ombros, mas no momento em que você fica em silêncio, no momento em que você para de verificar, para de reagir, para de observar a vida deles à distância, de repente, eles se transformam em artistas. Agora, eles estão postando com um propósito, não por alegria por você. Legendas chamativas, selfies seminuas, iscas emocionais disfarçadas de letras de músicas. E não é porque eles estão curados, não é porque eles estão bem, é porque você não está mais aplaudindo sua energia, sua validação, sua atenção. Isso costumava ser o oxigênio deles. E agora eles estão ofegando sem isso. Eles nunca valorizaram a sua presença, mas no momento em que você se afasta, eles começam a perseguir o seu olhar, mesmo que não admitam, mesmo que pareça casual, mesmo que seja mascarado por sarcasmo ou apenas por viver a vida no fundo. Eles estão se perguntando: eles estão assistindo? Eles viram essa história? Isso vai causar alguma reação? E o seu silêncio está comendo os vivos. Porque a verdade é esta: você nunca foi o problema. Você era o espelho. Você refletia de volta para eles as partes que eles não queriam encarar. As partes que eram preguiçosas, inconsistentes, manipuladoras. E quando você parou de aparecer, eles ficaram sozinhos com seu próprio vazio. Sem mais distrações, sem mais aterrissagens suaves, sem mais conforto emocional na forma da sua atenção. Então, eles se agitam, postam mais alto, se vestem de forma mais ousada, começam a curtir suas fotos antigas, assistem às suas histórias sem dizer uma palavra. Eles se tornam espectadores da sua paz, enquanto fingem que não estão incomodados. Mas você percebe isso. Agora você conhece o jogo. Quando alguém de repente fica barulhento, depois que você fica quieto, não é crescimento, é pânico. Imagine um palco. Por muito tempo você esteve na plateia aplaudindo-os, mesmo quando eles não apareceram para você, mesmo quando deram metade do esforço, metade do amor, metade da verdade. Você deu toda a sua atenção. E agora o teatro está vazio. Você saiu do prédio, não está mais na primeira fila,
dando ovações de pé para alguém que nunca mereceu os holofotes. E agora eles estão dançando, gritando, postando, chorando por um público que não existe. É isso que o distanciamento faz. Ele inverte o poder, e uma parte deles achava que você nunca iria embora, que eles poderiam te ignorar e você ainda assim voltaria, que eles poderiam ser quentes e frios, e você, ainda assim, continuaria ardendo. Mas agora você retirou sua energia, não como um jogo, não para se vingar, mas porque finalmente percebeu que estava aparecendo para alguém que nunca apareceu para si mesmo. É estranho como aqueles que te tratam como se você fosse invisível, de repente entram em pânico quando você para de olhar. Eles não queriam você. Eles queriam sua atenção. Eles queriam sua reação, sua obsessão, seu trabalho emocional. Mas sua alma ficou cara demais para isso. Agora você não está mais alimentando o ego deles com seu coração partido. Deixe-os agir. Deixe-os postar. Deixe-os fingir. Seu silêncio é mais alto do que toda a atuação deles. E acredite, eles sentem isso, porque quando você se distancia, você se torna imprevisível. E esse é o maior medo deles. Não saber qual é a sua posição. Não saber se você ainda se importa. Não saber se você seguiu em frente. E essa incerteza os corrói como uma pergunta que eles não conseguem responder. É aí que seu poder começa. Não em provar um ponto, não em revidar, mas em manter a calma enquanto eles se desvendam, tentando chamar sua atenção de novo. Porque o que eles sentem falta agora não é só você, é a versão de você que os amava apesar de tudo. E eles sabem que não podem alcançar essa versão de novo. Não com histórias, não com curtidas, não com novas pessoas que eles estão tentando usar para substituir sua energia. Você se afastou não porque está amargurado, mas porque finalmente começou a proteger sua paz, como se ela fosse inestimável, porque você é. E essa proteção, esse distanciamento, essa recusa em se envolver em jogos, é o que te torna intocável. Então, deixe-os postar, deixe-os fingir que estão bem, deixe-os dançar no palco que você deixou para trás. Seu silêncio é sua força. Agora, digite isso nos comentários. Se você parou de reagir e começou a se elevar, eu não sou isca, sou o limite. Diga isso para lembrar a si mesmo quem você é, para mostrar a eles que você não vai mais se rebaixar. E fique comigo, porque na próxima mudança é quando a culpa bate e a espiral começa. Número 6. Não se importar força eles a ver o que fizeram. Você não entendeu. Mesmo assim, você foi honesto. E a honestidade no silêncio é o que os deixa desconfortáveis. Você não gritou, não implorou, não mandou um longo parágrafo tentando explicar o que eles já sabiam. Você simplesmente parou de se importar. Ou pelo menos, parou de se importar em voz alta. E isso foi o que os atingiu mais forte do que qualquer plano de vingança jamais poderia. Porque quando você fica em silêncio, não por raiva, mas por clareza, eles são forçados a ficar na bagunça que criaram, sem distrações, sem reações, apenas o peso bruto de suas próprias escolhas, olhando para eles pela primeira vez. Não há mais ninguém para culpar, ninguém para distorcer a narrativa. Eles não podem apontar o dedo para sua reação exagerada, seu drama ou sua sensibilidade. Porque agora não há nada para reagir, nada para lutar, nada para desculpar, apenas silêncio. E nesse silêncio eles encontram a única coisa da qual estavam fugindo: responsabilidade. Veja, quando você ainda estava nisso, ainda tentando, ainda esperando, ainda consertando, eles tinham o luxo de ignorar seu próprio comportamento. Seu esforço facilitava as coisas. Seu amor tornava tudo confortável. Até mesmo sua dor lhes dava poder. Mas quando você parou de se importar, quando se afastou sem explicação,
Eles perderam sua distração favorita, seu trabalho emocional. E agora, eles estão sozinhos consigo mesmos. É como uma casa que eles destruíram, pensando que o faxineiro sempre voltaria. Mas agora o faxineiro se foi e eles estão atolados em sua própria bagunça. Esse é o momento em que o estômago deles revira. Esse é o momento em que a culpa se instala, não porque você os puniu, mas porque sua ausência se tornou um espelho. E o que eles veem nesse espelho não é lisonjeiro. Eles veem o amor que ignoraram, a gentileza. Eles lidaram mal com a lealdade que pensavam que duraria para sempre. Eles se lembram das mensagens. Eles ignoraram o tom, usaram os atalhos emocionais que tomaram. E pela primeira vez, eles estão começando a entender. Não porque você explicou novamente, mas porque seu silêncio se tornou o professor. É isso que acontece quando você se distancia. Não com ódio, não com amargura, mas com um silêncio que exige autorreflexão. Eles não têm mais acesso à sua dor. Não podem usar suas emoções para acalmar a consciência. Agora, eles têm que sentir isso de verdade. E esse é um tipo de arrependimento que eles nunca imaginaram. Você pode pensar, mas eles não estão demonstrando isso. Eles parecem bem. Estão postando, festejando, fingindo. Mas não se engane, as performances mais barulhentas sempre vêm das pessoas que têm mais a esconder. Quanto mais agem como se não estivessem sofrendo, mais você pode ter certeza de que estão, porque se realmente não se importassem, não precisariam provar isso. Eles não estão de coração partido porque você foi embora. Eles estão de coração partido porque não acreditaram que você iria. Eles achavam que você sempre voltaria, que poderiam te tratar como uma opção e você continuaria fazendo deles uma prioridade, que poderiam testar seus limites e você sempre cederia. Mas não dessa vez. Dessa vez, você se tornou a lição. E a melhor parte, você não precisou levantar um dedo, não precisou levantar a voz, não precisou escrever um monólogo final ou anunciar sua partida como uma despedida dramática. Você apenas ficou em silêncio. Deixaste a tua energia sair da sala e, de repente, eles ficaram num silêncio que não conseguiam controlar. Esse silêncio diz muito. Sussurra verdades aos ouvidos deles. Às 2 da manhã, quando o barulho se dissipa, ele vive nas pausas entre as risadas deles. Ele permanece nos rostos das pessoas que eles estão tentando usar como substitutos. Porque a culpa não surge quando alguém vai embora. Ela surge quando eles percebem por que você se tornou a consequência das escolhas deles, e nenhuma quantidade de fingimento, postagem ou culpa pode apagar o momento em que eles finalmente entenderam. Eles não apenas perderam você, eles destruíram o espaço onde o amor vivia. E esse espaço agora está trancado, não por raiva, mas por sabedoria. Então, se você está aí sentado, se perguntando se o seu silêncio importa, ele importa. Se você está se perguntando se o seu distanciamento é sentido, ele não é. Cuidar não é cruel, é clareza. É a fronteira final entre o respeito próprio e a autodestruição. E agora eles sentem o peso, não porque você os forçou, mas porque eles se forçaram. Digite isso nos comentários. Se você já explicou seu valor para pessoas que só entenderam quando você foi embora, a culpa delas não é minha. Diga isso pela versão de você que se importou por muito tempo. Diga isso para lembrá-los e a si mesmo que a paz começa onde o desempenho termina. E fique comigo, porque o que vem a seguir é a parte em que você se levanta e eles percebem que não era você que eles precisavam. Era a paz que você trazia. Número 7. Você recupera o poder ao não precisar de um encerramento. O encerramento não é algo que eles te dão. É algo que você decide que não precisa mais. Por muito tempo, você esperou pelo final. Um final adequado, uma conversa real, um pedido de desculpas, uma explicação,
Algo que ajudasse sua mente a entender o que seu coração já sentia, que tinha acabado, que eles não voltariam, que o que você deu, eles nunca seriam capazes de retribuir da mesma forma. Mas esse encerramento nunca veio, e provavelmente nunca virá. Porque o tipo de pessoa que te deixa confuso raramente tem coragem suficiente para te dar clareza. Você ficava pensando: se eu pudesse falar com eles mais uma vez, talvez eles finalmente entendessem. Talvez eles finalmente pedissem desculpas. Talvez eles me dissessem a verdade. Mas aqui está a verdade. Eles não vão te contar. Eles já sabem o que fizeram. Eles estão confortáveis demais na negação para dizer isso em voz alta. Eles não vão admitir, porque isso significaria encarar uma parte de si mesmos que passaram anos escondendo atrás de charme, evasão e ego. Então, em vez disso, eles te deixam com fragmentos, frases incompletas, histórias inacabadas, saídas vazias. Mas adivinha só? Isso não é mais seu fardo, porque o verdadeiro poder vem no dia em que você decide que o encerramento não é algo que eles podem usar contra você. É algo que você recupera. E como você recupera? Não esperando mais, recusando-se a deixar sua parte depender do pedido de desculpas de outra pessoa, encerrando o capítulo você mesmo, sem precisar da permissão deles. É como sair de um filme que não teve cena final. No começo parece incompleto, como se algo estivesse faltando. Mas depois de um tempo, você percebe que o final não estava faltando. Ele simplesmente não foi dado. E tudo bem, porque você não é mais um personagem na história deles. Você é o autor da sua própria história agora. E autores não ficam esperando que outra pessoa escreva a última linha. Eles pegam a caneta, viram a página e começam algo melhor. Vamos ser sinceros, o encerramento nunca foi sobre respostas. Era sobre validação. Sobre querer acreditar que seu tempo, seu amor, sua lealdade realmente importavam para eles. Mas aqui está a dura verdade. Você finalmente consegue engolir com força. Você não precisa que alguém reconheça seu valor para que ele exista. Seu amor importava porque você o deu. Sua lealdade era rara porque você a viveu. E o silêncio deles não é um reflexo do seu valor. É uma confissão da incapacidade deles. Quando você para de buscar um encerramento, você começa a construir a paz. Quando você para de perguntar o porquê, você começa a dizer: obrigado, obrigado pela lição, obrigado pelo silêncio, que revelou tudo o que as palavras nunca poderiam revelar. Obrigado por se afastar, para que eu pudesse voltar a ser eu mesmo, porque a ironia é que você não estava pedindo um encerramento, você estava pedindo respeito. E quando você percebe que eles não podem te dar isso, o resto fica muito, muito claro. Imagine atravessar uma porta que eles bateram, mas nunca trancaram. Você poderia ficar ali por anos batendo, esperando, implorando, ou poderia se virar e entrar em uma sala totalmente nova, maior, mais iluminada. É isso que está acontecendo agora. Você não está mais esperando em portas fechadas. Você está caminhando em direção ao seu futuro. E sim, isso dói. Sim, sua mente ainda repete isso às vezes. Isso é normal. É humano. Mas não confunda os ecos do seu apego com um sinal para voltar. A mente repete o que a alma ainda está liberando. Deixe passar. Não se apegue a isso. Você tem coisas mais poderosas para carregar agora, como sua dignidade, sua energia, sua liberdade. O encerramento não é uma mensagem, é uma decisão. E agora você decidiu. Você parou de tentar consertar o que outra pessoa quebrou com seu silêncio. Você parou de entregar seu poder a pessoas que não sabiam como segurá-lo. Você parou de precisar de respostas de pessoas que nunca fizeram as perguntas certas. Então, se elas ainda estão por aí fingindo que não fizeram nada de errado, deixe-as. Esse é o filme delas. Você saiu do set. Você parou de precisar do final. Você escreveu o seu próprio.
Digite isso nos comentários. Se você está escolhendo a paz em vez da permissão, eu não preciso de encerramento. Diga isso pela versão de você que costumava esperar ao lado do telefone. Diga isso pelas noites em que você ficou acordado se perguntando o que fez de errado. Diga isso porque você finalmente está livre, e fique comigo. Porque o capítulo final é aquele em que você se levanta sem olhar para trás. Número 8. Quando você para de se importar, você se levanta. Eles não te quebraram, eles te revelaram. Há um tipo estranho de paz que aparece no momento em que você para de se importar. Não fingindo indiferença, enquanto secretamente sofre. Não, genuinamente não se importando mais. É aí que o ar muda. É aí que seus ombros relaxam. É aí que você olha ao redor e percebe que superou o espaço em que antes implorava para ficar. Porque quando você para de se importar, você para de perseguir, você para de explicar demais, você para de ensaiar o que diria se eles finalmente entrassem em contato. E, em vez disso, você simplesmente vive. E essa vida começa a brilhar de maneiras que nunca poderia, quando sua energia estava presa no caos deles. Você não posta mais para chamar a atenção deles, não checa a página deles, não procura sinais no silêncio deles. Você para de se perguntar, eles sentem minha falta? E começa a perguntar, eu sinto falta deles? Ou apenas da versão de mim que ainda não tinha se recuperado? Não se importar não é cruel, é limpo, é tranquilo, é poderoso. É aquele momento em que um foguete deixa a atmosfera. Sem barulho, sem olhar para trás, apenas movimento ascendente. E eles sentem isso. Eles sempre sentem, porque as pessoas podem perceber quando perderam o acesso emocional a alguém que antes o dava livremente. Então, deixe-os sentir a ausência, deixe-os ver você crescer, deixe-os adivinhar como você está sem nunca obter a resposta. Porque isso é a sua chegada. Você não está mais desempenhando o papel que eles escreveram para você. Você está escrevendo seu próprio roteiro agora. E ele não inclui perseguir pessoas que perderam o privilégio de serem perseguidas. Digite esta afirmação final nos comentários e deixe o mundo sentir sua mudança. Eu me levanto em silêncio. Curta este vídeo, se você se identificou. Inscreva-se para mais verdades que curam e compartilhe isso com alguém que está pronto para parar de sofrer e começar a se levantar. Este não é o fim da sua história. É o começo do melhor capítulo que você já viveu.